Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindos ao sexto programa Arte e Resistência. Este programa que vocês já conhecem é um programa de entrevistas no qual eu converso com os maiores nomes da arte brasileira, de diversas áreas da arte, né? E nós conversamos, sobretudo, sobre o infinito poder que a arte possui em transformar as sociedades e ser resistência contra os males que assolam o mundo. Se você perdeu os programas anteriores a este, não deixe de conferir, estão todos aqui na TV 247. No primeiro conversei com o Caco Ciocler, no segundo com o Sérgio Mamberti, terceiro com o Chico César, o quarto com o José Roberto Aguilar, o quinto com o Renato Aroeira, e este sexto está muito especial também. Vocês já vão ver com quem que eu vou conversar. Mas antes disso, vinheta. E hoje eu tenho aqui comigo, tenho a honra de ter aqui comigo um músico que é simplesmente uma lenda da música brasileira, da cultura brasileira, do pensamento brasileiro. É um grande ídolo meu, e tenho o grande prazer de ter possibilidade de conversar com ele. Vou simplesmente chamá-lo aqui para começarmos o nosso papo com vocês, Tom Zé. Salve, Jean. Tudo bom, meu caro? Muito obrigado pela presença. Festa para você e para mim. Que beleza. Tom, como é que você está nesse momento ímpar do mundo e do Brasil? Bom, todo mundo está assombrado, né? Mas, fora isso, o Felipe Hirsch está fazendo comigo um musical que foi inspirado numa canção minha chamada Língua Brasileira, que o musical mesmo vai se chamar Língua Brasileira. Então, eu estou o tempo todo trabalhando nisso, porque como teve esse tempo alargado com a pandemia, eu fiquei de fazer mais músicas e tal. Ótimo. Eu acho que a questão é ficar sempre produtivo, né? Sempre estar produtivo, porque a criatividade e a produção artística é em si uma espécie de cura, não? É verdade. Mas todo mundo é atingido por essa angústia, qualquer pessoa, não há quem escape. Tem hora que você vai ver, está lá, sem saber que está acordado ou dormindo. Mas o trabalho realmente é um consolo muito grande, preenche muito. E como eu sou tem um termo em inglês que é alcoholic, né? Isso. Eu sou workaholic e a vida toda tenho o hábito de acordar muito cedo, acordo cerca de 4 horas da madrugada, geralmente, né? Meu fuso horário bate o ponto 4 horas. Aí eu tomo de jejum e começo a trabalhar, depois tomo um café maior, continuo, depois almoço 9h30, 10 horas, 11 horas, e continuo trabalhando. E de tarde eu janto, faço a última refeição às 4 horas da tarde. Quando tem futebol, eu durmo tarde. Quando não tem, eu durmo às 8, 9 horas da noite. Tá certo. Você é um artista nato, sempre em produção, né? Bom, Tom Zé, nascido Antônio José Santana Martins, nascido em Irará, em 1936, compositor, cantor, arranjador, e uma das figuras que não se separa da história da arte brasileira, não somente da música brasileira, mas da cultura de modo geral. E hoje a gente vai passar alguns dos momentos aqui do Tom Zé e ter o prazer de ter os seus comentários. Tom, bom, eu conheço bastante da sua obra, sou um admirador, confesso, né? E para começar do começo, você é uma pessoa assim que já nasceu em uma grande
mistura positiva de influências, né? Então, Tom Zé nasce em meio a Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Euclides da Cunha, é por aí? É verdade. É verdade. Por felicidade, eu me aproximei dessas coisas todas. No caso de leitura, que é uma coisa que nem todo mundo... o que é mais curioso é isso, né? Porque nem todo mundo acaba gostando de leitura, é porque minha família, principalmente os irmãos de minha mãe, a família toda, eram muito trabalhadores com livros, né? Como é a própria Neuza hoje, né? Que ela trabalha com livro desde criança. Quando a Neuza era criança, que os amigos do pai dela viam ela passando com determinadas obras de determinados autores, às vezes diziam assim, mas, seu Augusto, é uma criança lendo esse livro, um livro barra pesado. Aí disse que o pai dela dizia, espírito não tem idade. Muito bom. E, de certo modo, o negócio de Euclides da Cunha é uma coisa que eu me aproximei por dois caminhos. Na loja de meu pai, o principal freguês da loja de meu pai era o povo da roça. O povo da roça, lá na minha região, Irará, que é o começo do sertão, era e é uma vida muito difícil. A única lavoura que é popular e que Irará, que mantém Irará, é a lavoura do fumo, do tabaco. E lá tem um ano de seca, um ano de chuva, 2 anos de seca, 2 anos de chuva. Quando tem a seca, a cidade toda baixa de nível. Eu me lembro de minha mãe dizendo assim, esse ano não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. Todo mundo baixa de nível de vida, sofre junto. O freguês da loja, que todo mundo tem hábito de comprar fiado para pagar quando vender o fumo, não tem fumo para vender, porque não choveu, o fumo não deu fumo. E então, quando ele chega na loja, que pobre adora pagar, rico é que não gosta de pagar. Ele chega na loja, seu Everton, o senhor está sabendo? Estou sabendo e tal. Muitas vezes meu pai ajudava ele a administrar o que ele tinha, ao que ele tinha conseguido, com a meia dúzia de folha de fumo que o sol não derreteu, porque talvez fosse mais encostado na cozinha dele, na sombra, jogasse a água toda hora. E então meu pai, às vezes, administrava, você tem quanto? Então, isso aqui você pode precisar para a farmácia, aqui você pode precisar para aquilo, aquilo outro e tal. E lá tem uma coisa que é da região. Nós vendemos um cobertor chamado Dorme Bem. Eu não sei de que fábrica é. É capaz de ser daquela fábrica do Rio Grande do Sul, esqueço o nome, que faz roupa para todo mundo. Como é que chama a fábrica do Rio Grande do Sul? Famosa aqui. Bom, tudo bem. Esse cobertor só dura 1 ano. A lã, o algodão, a coisa é produzida para acabar em 1 ano. Então, todo ano, a pessoa... Porque no sertão, mesmo quando tem seca, faz frio à noite. Isso é uma coisa curiosa, faz frio à noite. E as pessoas têm que ter um mínimo de recurso para comprar isso, nem que acumule débito, porque senão ele não sobrevive. Então, nós éramos acostumados a viver uma vida assim, que a gente vivia solidário. Assim, outro dia eu andei até lendo Ética na Grécia e tal, para saber por que aquela... Por exemplo, meu pai era dono de loja, mas meu avô Pompilho era fazendeiro. Quando ia outro fazendeiro conversar com ele, o assunto era sempre ética. Alguém que trabalhava em determinado setor da fazenda se revoltou porque determinada coisa ele acha que não está certo, diz que não trabalha mais assim. A mulher é chamada para dar opinião, a mulher na Bahia é muito ouvida, a chamada para dar opinião. Se tem algum filho que viajou para fora, que foi para a universidade,
ele é chamado para opinar, e então essa discussão continua. Eu era criança, me escondia debaixo da mesa, meu avô conversando com outro fazendeiro, e eu achava essas histórias maravilhosas e ficava ouvindo, né? E a história só se resolvia, a solução era quando conseguia-se atender a pessoa de uma maneira que a disciplina na fazenda não fosse toda, não se perdesse, que continuasse a ter uma certa disciplina. Então, a mesma coisa era no balcão da loja. Quando a pessoa precisava, a gente tinha que ir protelando o recebimento, todo mundo diminui o que compra, diminui o que vende, diminui o que gasta. E eu comecei porque o trabalho de uma pessoa que atende num balcão é principalmente ouvir. E o homem da roça, como depois eu aprendi através de Euclides da Cunha, o homem da roça veio para o Nordeste só em 1570. Imagine que o Brasil foi descoberto em 1500, em 1501 começou a ir bandeiras. As bandeiras foi que desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas e fizeram o Brasil ficar enorme dessa maneira. As bandeiras iam para Goiás, iam para o Peru, iam para a Argentina, iam para o Mato Grosso e voltavam para a capital. As criaturas que foram para o Nordeste, que desembarcaram lá, nunca mais voltaram. Está aqui um deles, porque 400 anos depois eu ia nascer neto, bisneto, tataraneto dessas próprias criaturas, como era também meu avô, como eram meus tios, como era todo mundo. Então eu comecei atendendo na loja, tinha que ouvir, porque o homem da roça, conforme o próprio Euclides fala, ele ficou analfabeto por causa da miséria, mas conservou o amor pela cultura. Eles tinham vindo para o Brasil, os portugueses, depois de 500 anos, depois do século VII ao século XX, depois de 8 séculos de invasão árabe. E, naquele tempo, o árabe era o povo mais culto do planeta Terra. Então, Portugal foi reeducado, enquanto os bárbaros cristãos derrubaram os governos de Roma, de França, daqui e acolá. Portugal continuou sendo educado por um povo ainda mais culto do que a própria cultura celta, que era a que vivia naquela região, né? Tanto a nossa língua quanto a nossa canção, tem tudo da cultura que estava plantada na Europa antes da invasão de Roma. Porque Roma, cada dia que se saía para se distrair, invadia, tomava conta de uma terra e tal. As regiões de Portugal não eram muito queridas porque não davam... Eles não conseguiram, inicialmente, não conseguiram plantar óleo de oliveira, como é o nome? Oliveira. Planta oliveira. Porque os romanos só queriam sair pelo mundo plantando oliva e oliveira. No princípio, não teve alguma dificuldade naquela região, Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Eles, então, se estabeleceram lá e a cultura foi o principal ponto de desenvolvimento, tinha uma medicina super... O povo de hoje pode compreender um pouco isso, sem precisar estudar nada. Basta se lembrar que turismo é um dos pontos de venda de Barcelona, Lisboa, Madrid, até as cidades do interior de Portugal. E esse turismo é principalmente turismo por causa da arquitetura árabe, que durante os 8 séculos de ocupação, até a véspera do século XV, a arquitetura, a medicina, tudo era muito desenvolvido em vez de o resto da Europa, que ficou dominada naquela época toda pelos bárbaros cristãos, o nome já está dizendo, né? Exatamente, é verdade. Diga. Os visigodos e tal. Exatamente, a cultura árabe trouxe um desenvolvimento que não era visto antes na Europa, né? Isso. Inclusive, a questão cultural e a iluminação das cidades e tudo mais
tudo isso foi trazido. Eu sou muito ligado à cultura, eu sou judeu, então sou muito ligado à cultura judaico-árabe, que na verdade são culturas que não se separam também, são culturas irmãs, né? E a questão do Euclides da Cunha, eu acho que, bom, com a obra máxima dele, de Os Sertões, te trouxe também uma questão de identidade, né, Tom? Bom, quando eu comecei a ler Os Sertões, um ano lá eu perdi ginástica. Naquele tempo tinha isso, não sei se hoje ainda tem, no ginásio. E então você só podia fazer as provas depois das férias. Então minha mãe me trancava num quarto. Eu não aguentava ler aqueles livros da escola e tinha em cima de uma prateleirazinha assim, Os Sertões, Euclides da Cunha. Eu ouvia falar muito nesse livro e tal, o sertanejo antes que tudo um forte, eu já tinha visto falar, mas será que eu vou conseguir ler isso? Aí peguei e me interessei. A primeira parte, que é a Terra, é um pouco dura, eu saltava a página, mas quando começou o Homem, eu comecei a desconfiar que o Euclides da Cunha estava falando do cara que eu atendia na loja. E eu pensava que nós éramos uma coisa perdida no fim do mundo, que Irará era para lá do fim do mundo, né? E era mesmo. Então eu comecei a ficar muito emocionado de ver que eu existia no planeta, que eu era oriundo de um tipo de raça que tinha andado, que tinha trocado a cultura mais sofisticada do fim da Idade Média e do começo do Renascimento. E o Renascimento iria começar justamente com as navegações. Quem habilitou Portugal e Espanha para sair para essas navegações, naturalmente, foi a presença dos árabes lá. E então, na loja, já acontecia uma coincidência. Eu tinha uma certa simpatia pela conversa do Homem da Roça. O Homem da Roça saía um dia para fazer a compra anual. Ele, então, meu pai botava umas cadeiras, naquele tempo a loja tinha balcão, né? Fora do balcão para ele sentar, ia no bar comprar um refresco, que o gelo que tinha eram umas geladeiras a querosene, que mal o copo ficava embaçado. Então, eles tomavam era refresco com limão ou abacaxi. Só fabricava em garrafas caseiras mesmo e tal, que tinha garrafa de litro, que eram 4 copos. Então, tomavam água e começavam a conversar. Eu começava a me interessar por essa conversa. E quando vi que Euclides da Cunha estava falando dessa criatura, eu praticamente fiquei abismado. Digo, quer dizer que isso existe, que esse povo existe, esse povo com quem eu converso tem uma origem, tem um desfrute, um trabalhar com cultura. E então o Euclides da Cunha dizia que eles ficavam analfabetos por causa da miséria, mas eram apaixonados pela cultura dos avós. E muitos deles tinham traços árabes na fisionomia. No fim de feira, em Irará, às vezes, quando eu comecei a saber o que era essa coisa, a gente olhava para pessoas encostadas assim, antes de voltar para a roça, e via vários perfis de árabes ali presentes. Então, eu me apaixonei pelo livro, aí já li umas 5 ou 6 vezes em minha vida, e de vez em quando gosto de me recordar. Você se identificou, né, com esse personagem, que faz parte da sua raiz, da sua identidade, né? E então, em 1962, Tom, tem um novo momento da sua vida, você ingressa na Universidade da Bahia, Escola de Música, né? Isso é, sobretudo, muito interessante para mim, porque eu sou músico da área mais erudita, eu componho. E você lá encontrou Kohlreuter, Widmer, Smetak e companhia, né? Bastianelli. Como é que foi? Os melhores professores das matérias mais problemáticas eram europeus. E o Kohlreuter, não sei falar direito, ele
era apaixonado pela música oriental, que naquele tempo ninguém falava em Oriente, em Japão, em nada disso, e porque era uma música que não obedecia à escala diatônica que o Papa Gregório IX incentivou os músicos uma escala diatônica, pessoal, né? É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí vem os começos dos maus procedimentos, quando Debussy começou a trabalhar com o trítono, que era dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. E aí veio a Stravinsky, até Schoenberg destruía a tonalidade com o Pierrot Lunet. Então, a gente iria trabalhar com um mundo onde não tinha mais tonalidade, mas Reuter exigia que a gente estudasse com o maior cuidado o contraponto à La Palestrina, e eu adorava isso. E um dia eu descobri uma coisa muito interessante, fazer um parênteses. Eu estava na sala, lá, com quintas paralelas, oitavas paralelas, não pode, e aqui como é que eu faço? E tal. Aí eu tinha uma opção de aluno antigo, assim, fora da minha sala, eu saía e dizia, escuta, como é que eu faço isso aqui? Aí todo mundo ria, gozava de mim. Eu falei, pô, eu sou mesmo um analfabeto de pai e mãe. Depois eu descobri, eles não sabiam e não estudavam. Eu, quando vinha estudar, foi por isso que eu fiquei na escola. Porque quando eu fui fazer o vestibular da escola, que era feito pela própria escola, não era um vestibular do Estado, do governo, e foi na época que eu trabalhava no CPC, Centro Popular de Cultura. Isso. Era diretor de música lá. Quando a ditadura de 64 entrou, eu tinha feito o vestibular em 63. Eu entrei em 62, em 63 fiz o vestibular. E Vide me mandou me chamar na sala. Correto nem estava no Brasil nessa ocasião. E ele me disse, é verdade que você vai deixar? Eu falei, sim, professor, eu não tenho condições de ficar em São Paulo, porque o CPC fechou, eu não tenho emprego, vou trabalhar outra vez na loja de meu pai, ou coisa que valha. Ele aí me disse, se eu lhe desse uma bolsa, rapaz, eu tomei um susto, bolsa de estudo no seminário de música da Universidade da Bahia, era um negócio que eu pensava que só um estudante lá no paraíso ia ser oferecido uma coisa dessa. Ele viu pelos meus olhos que eu estava muito assombrado, aí ele me disse, você passou em primeiro lugar no vestibular. Aí eu fui para casa pensar, eu que tinha dificuldade com solfejo simples, de qualquer solfejo simplório, eu tinha uma dificuldade de captar. Entretanto, a harmonia eu estudava com a maior facilidade, mesmo porque eu vinha de uma harmonia que João Gilberto já praticava, que era uma harmonia sofisticada, e contraponto eu adorava mesmo. E então eu me lembro que na prova de harmonia, eles botaram lá uns acordes bem quadrados e depois pediram para fazer um encaminhamento qualquer. Eu aí falei, peraí. Aí comecei a botar sexta menor, sexta maior, nona maior, 13ª, o escampau, a porra. E tudo isso tinha que botar em cima a cifra. Isso para dizer que eu não estava fazendo isso por analfabetismo. Eu acho que foi por isso que todo mundo se assustou, porque uma harmonia daquela, nem meus colegas adiantados não faziam na escola. Eu fazia por causa do violão, que a gente tocava um violão muito sofisticado para acompanhar a bossa nova, né? E por causa disso eu passei mais 6 anos na escola. Que história boa. E, bom, vou explicar um pouco para o público do 247 que a Escola de Música da Universidade da Bahia, naquela época, era a principal, uma das principais do país, né? Tinha professores de vanguarda. O Ernst Wiedmann era um compositor suíço que imigrou para o Brasil. Tinha o Reuter, que foi um dos fundadores, compositor alemão. E um pessoal, assim, muito conhecedor da tradição musical, mas com a visão na vanguarda também. Então, o Tom Zé teve o privilégio de conviver com essas pessoas, né, Tom? E isso acho que marcou a sua vida de uma maneira geral, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o estudo era uma paixão para os alunos da escola. Imagine que
quase todos éramos bolsistas, né? Esses que formavam a turma, o grupo mesmo da escola de composição, do curso de composição. Então, por exemplo, nós acordávamos 7 horas, estávamos na escola 7h15, que todo mundo morava em alguma pensão ali, como é que chama? Canela. Isso, ali pelo Canelo, Avenida 7 de Setembro e tal. Então, a gente estava na escola cedo para tocar alguma coisa, alguma percussão, na própria orquestra ali e tal. Depois a gente ia para a sala estudar, ia almoçar no restaurante universitário, ia a pé, descia o Vale do Canela, subia, saía na Graça, voltava um pouquinho, chegava lá, almoçava, voltava para a escola, trabalhava o dia todo, ia jantar, voltava, trabalhava até 10 horas, quando o vigia tocava um apito para dizer quem ficar aí fica preso. Então, todo mundo descia para ir para casa, e nós éramos apaixonados pelo estudo. É uma imersão mesmo, né? E você fez parte do famoso grupo de compositores da Bahia. Quando o Wiedmer fundou, tinha eu que era criança, né? Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, e tinha entre nós, Wiedmer, que era um adulto, né? Uma pessoa de 40 anos, e tinha um colega nosso que tinha ido estudar quando já tinha 60 anos. Então, era um grupo curiosíssimo. De diversas gerações também, que provavelmente possibilitavam um diálogo entre gerações também, né? Também. Bom, É uma coisa que pode ser contada, porque na Bahia tinha uma escola de música em termos eruditos tradicionais, a Escola de Música da Bahia. E quando o Kohreuter foi para lá, ele não queria saber de gente, porque lá só formava pianista. Lá na escola, pianismo era doença, era quase que proibido. Uma outra pessoa terminou o curso de piano na escola. E a escola da Universidade da Bahia, que eu andava simpatizando, tentava passar por perto, de vez em quando tinha um concerto de formatura. Ia uma orquestra lá, meia dúzia de corda, 3 ou 4 clarinetes e tal, e tocava um concerto qualquer de Schubert. Schubert mais. Schubert. Não é Schubert. Schumann também. Daqui a pouco eu lembro. Uma coisa, esqueci o negócio desse, é uma absurdo. São todos românticos, de qualquer forma. Bom, então, a pessoa, o pai, para brunir o anel de noivado da filha, botava uma orquestra dessa lá e dizia concerto de formatura. Ela tocava um concerto lá e tal, e pronto, e acabou, ia ensinar piano, e a escola era só isso, e Kohreuter tinha horror a isso, né? Então, eles pescavam almas, porque saber as coisas não quer dizer que a pessoa podia se interessar pelos que ele ensinava. E eu fui pescado assim, dessa maneira. Um dia, Kohreuter entrou na sala e disse assim: música não é a expressão dos sentimentos através do som. Eu tomei um susto danado, porque nos livros da escola de música da Bahia, da tradicional, tinha música, a expressão dos sentimentos através do som. Aí o Kohreuter olhou para mim e disse assim: esse daí se espantou. Quem se espanta pode valer alguma coisa. Então começou a me marcar. Era assim que ele pescavam as almas. O Kohreuter foi um dos maiores revolucionários da música, do cenário musical brasileiro, erudito, popular e tudo mais. A Escola Livre da Música, né? Certo, e foi professor desde o mundo, desde Jobim, aquele regente de Sandino Hagner, esse foi da turma daqui de São Paulo, com o próprio Júlio Medalha, que estudou na Universidade de Brasília, que também era uma universidade já muito sofisticada. Mas o que eu queria me lembrar, minha memória com 84 anos, de vez em quando dança. Mas, enfim, ele era realmente um cara que marcou as gerações, muito ativo politicamente também, comunista nato, e que, como o Tom Zé falou, viajou, inclusive ele foi exilado no Brasil na ditadura, né? Ele teve que sair, ele foi para o Japão, foi para a Índia e depois retornou também para o Brasil
trazendo esse conhecimento oriental também, né? É. Bom, um pouquinho depois, você começa já a se envolver com a turma Caetano, Gil, Bethânia, Gal, como é que é? Antes de música erudita, eu trabalhava só com música popular, nem nunca sonhava trabalhar com música erudita. E o Capinã era o poeta, né? O letrista do CPC, e Nemésio Salles, que me levou para o CPC, me levou para colaborar, para fazer música, porque eu já tinha cantado na televisão e tinha feito sucesso como cantor de televisão na Bahia. Cantado uma coisa que não era. Caetano agora passou a dizer que eu era tropicalista antes dele, Gil. Ele está se referindo a essa época que eu fazia um tipo de canção que não existia, que ninguém nunca tinha visto, nem eu. Por exemplo, eu comecei a cantar na televisão num programa de calor chamado Escada para o Sucesso, e eu fiz uma sátira chamada Rampa para o Fracasso. E então, isso foi uma coisa absoluta. No outro dia, tudo quanto é jornal falava do rapaz que cantou isso, que cantou aquilo, e era eu, nem sabia o meu nome ainda, e eu fiquei popular. Tanto que quando eu entrei na escola, a maior parte dos alunos antigos me conheciam da televisão e me apoiavam, me davam força, como o próprio Jamari, né? O Jamari começou a me ensinar harmonia antes de eu entrar no curso universitário. E, na verdade, as aulas de Jamari eram umas aulas de preparatória para o curso de composição, porque ele estava cursando, ele amava o curso que ele frequentava com o Wiedemann, e eu tinha interesse, eu fazia música popular, e então me mostrava como era que se trabalhava, como era que Wiedemann estava trabalhando, e eu ficava interessado nisso também, embora estivesse voando a 200 léguas longe dali ainda, não é? Sim. Jamari Oliveira, grande compositor, que o Tom citou agora. Falecido ano passado, né, Tom? Inclusive. Ano passado. Os outros de lá, mais próximos, eram o Fernando Cerqueira, Jamari Oliveira, Lindenberg Cardoso, Lindenberg. Que ganhou o prêmio na Itália, como é que chamou? O Festival da Itália. Uma cidade importante de música da Itália, que ele uma vez foi premiado com a música que ele mandou. Tinha um Nicolau Cocron, que era um húngaro. Crocon, Cocron. Isso mesmo. Esse velho, que agora esse senhor que vivia conosco, né? Fernando Cerqueira? Fernando Cerqueira era jovem como nós. Era rapaz. O senhor mais velho, eu não me esqueço, não. Mas ele era médico, inclusive. Sim. Legal. Essa é uma grande parte da história da música brasileira. Mas então, aí depois você conhece a turma Caetano, Gil e Gal Costa. Quando o Gil foi ministro, quem cuidou de cinema para ele foi o Orlando Senna. Sim. Orlando Senna era jornalista nos Diários Associados. O Chateaubriand ainda era vivo e tal. Assis Chateaubriand. Ainda ia fundar, ou estava fundando o Museu de Arte daqui de São Paulo, e tinha grande prestígio com a princesa Elizabeth na Inglaterra, essas coisas todas daqueles anos 40, 50, né? 60. E então o Capinã, eu fiz com ele o Bumba Meu Boi. Depois ele me deu a Chegança. Chegança é uma canção, um drama popular que era de origem no tempo que os árabes invadiram a Ibéria, a Península Ibérica. E nessa coisa, os cristãos lutavam contra os árabes, que eram chamados de infiéis. Sim. E então, nessa dança, eles abordavam navios e venciam essa dança. Imagine que em Irará, que não tem nem uma gota de água corrente, o rio que tem em Irará chama Rio Seco, porque só corre um pouquinho quando chove. Tem uma
uma coisa da Chagança. Uma vez eu fui para Irará e fui recebido na praça com o pessoal da Chagança. É claro que as espadas agora eram feitas de madeira, tudo era outro mundo. Então, Capinã fez uma Chagança para eu musicar, Sim. assim como eu musiquei o Bumba, né? Sim. Que era a coisa popular politizada. Quando eu comecei a fazer, você está se repetindo, está fazendo igual o Bumba Meu Boi. Eu falei, vocês pensam que Bumba Meu Boi é meu? Bumba Meu Boi é o povo da roça que canta aquilo, eu estou aqui só repetindo, né? Recompondo. Aí disseram, não, vai ver que você precisa estudar música. Eu não tinha interesse da música. Nós tínhamos uma pessoa que era amiga nossa, que era secretária lá, Ieda Machado, cujo pai tinha sido prefeito de Salvador. E então me disseram, eu vou falar com Ieda, e Ieda disse, diga a ele para dizer que quer estudar violoncelo, que tem vaga. Aí eu fui me inscrever na escola, quando disseram, eu quero estudar o quê? Violoncelo, porque desde criança que eu nunca tinha visto um violoncelo na minha vida. Aí pediram para ver minha mão. Eu falei, vai começar a aparecer defeito. O cara que estava me examinando. Aí olhou minha mão, não, a mão grande, dá ótima para estudar violoncelo. Aí você faz uma oitava com a maior facilidade e tal. Então, pouco para seguir, eu estava estudando violoncelo, sabe com quem? Com o Smetak. O Smetak, violoncelista, né? O Smetak, nesse tempo, só trabalhava, ele não construía instrumento, ele consertava instrumentos da orquestra. Sim. Todo mundo que tinha algum problema, ele consertava. Ele ainda não construía. E teve um incidente muito curioso com ele. Lá, o professor ia na sala do aluno. O aluno era que tinha sala, o professor não tinha. E o Smetak entrou na minha sala e começou a gritar por causa de uma coisa que estava em cima da mesa. Eu não sabia nem o que era. Eu aqui sentado no violoncelo, me virava assim e tal. Ele, o que é isso aqui? Não era, simplesmente era um manual de Hatha Yoga. E eu não sei como tinha descoberto Raja Yoga na biblioteca do meu avô, não sei como foi parar lá, que era uma biblioteca comunista, digamos assim. E eu, em Salvador, uma vez, vi Hatha Yoga, aí eu quero saber qual é a diferença, então eu me interessei. Aí o Smetak falou, o que é que você entende disso? Eu falei, eu que trabalho, que faço todo dia de manhã e tal. Você entende alguma? Porque ele era um yogi já de grande trabalho e tal. Aí ele me disse, nada, você só vai compreender isso quando você começar a sentir uma trepidação no olho do cu que subir pela sua coluna. Eu fiquei assombrado de ver um professor da escola falando olho de cu para lá, olho de cu para lá. E então eu fiquei lá com o meu livro de yoga, que até hoje trabalho com ele. Que legal, que maravilha. O Smetak, ele, durante um tempo, o escritório, sala dele era no porão da universidade, né? Isso, era onde ele trabalhava. Depois, ele continuou, quando a escola se mudou para o prédio novo, onde eu passei a frequentar depois depois do exame o vestibular que eu fiz, a escola, nesse ano, se mudou porque a reitoria estava fazendo prédios novos para todas as escolas e queria prestigiar a escola de música. Você imagina o que era a escola de música na Bahia? Todo mês tinha uma greve na escola de engenharia ou uma greve na escola de arquitetura, dizendo que o reitor estava jogando dinheiro fora com essa escola de música, que não estava fazendo nada, não valia nada. Imagine. Essa escola foi depois uma das escolas mais respeitadas no mundo. E faziam greve contra, porque quando ele chamou Kohreuter, que estava no Brasil, fugido da ditadura de Hitler, da guerra da Europa, Kohreuter disse ao reitor, doutor Edgar, como é que eu vou fundar uma escola de música com esse currículo ridículo do Ministério da Educação? Aí Edgar Santos disse a ele, nada, Kohreuter, você vai fazer a escola que você quiser, como
o programa que você quiser ensinar e tal. Aí o Kohreuter experimentou e ele manteve a escola dos anos 62, parece que quando fundou, 60 a 62, até... Hoje a escola existe. Sim. Só a escola se oficializou, porque era uma escola que nem entrava... Quem se formasse lá, o diploma não valia nada, mas todo mundo queria as criaturas formadas lá. Era a versão nordestina da Escola Livre de Música que ele tinha tentado já em São Paulo e no Rio de Janeiro. Né? Então, e deixa eu te perguntar, Tom, como é que era toda esse universo de pensamento vanguardista e tudo mais em meio ao cenário da ditadura militar? Bom, a escola de música, a universidade em geral, sempre foi contra a ditadura. Sim. Mas lá tinha uma coisa ainda mais curiosa na escola de música. A escola de música era um mau procedimento. Tem uma expressão infantil que fala vida torta, qualquer coisa assim, não me lembro agora. Acho que era considerada isso pela oficialidade, pelos professores, exceto os professores que não ensinavam. Nós tínhamos, Kohreuter, quando começou a ensinar, ele ia no reitor e dizia: professor, nós não temos, Edgar, nós não temos uma pessoa para ensinar contraponto. Fulano de tal está lá na Europa, em tal lugar, diretor de tal coisa e tal. Eu não vou chamar. O Edgar Santos dizia: Kohreuter, ofereça um salário a ele para ver se ele vem. E os caras vinham. Os caras vinham, tanto que a gente tinha as pessoas mal falando português para ensinar a gente contrapontos, todas as coisas, né? Piero Bastianelli, por exemplo, quando chegou, falava italiano. Ele chegou com aquelas camisas que a gente via em cinema, aquelas camisas de pobre, né? Mas aquele tipo de tecido que era europeu, né? Piero era uma maravilha. Era um mix de culturas que realmente muito, muito riquíssimo tudo isso. Bom, Tom, em 68 existe uma grande virada na sua vida, né? Vocês vêm para São Paulo, vence o festival, ou vai para São Paulo, vence o Festival de Música Popular Brasileira com São Paulo, Meu Amor, escreve o 2001, que os Mutantes cantam, né? E também, nesse ano, começa a se articular o Tropicália Planiscenses, que você compõe o Parque Industrial e tudo mais, né? Na verdade, até eu depois tenho esquecido. Eu não cantei nem toquei. Como Caetano faz aquela parte, a revista moralista, que eu fazia imitando um velho, Caetano ele brincava de me imitar fazendo um velho. Como se eu fosse a revista moralista, traz uma lista dos pecados da verdade. E então muita gente pensava que era eu cantando e ficou uma confusão, mas eu não cantei, eu não participei do disco. Eu fui lá, rapaz, que coisa maravilhosa. Tinha o Rogério, que e o Júlio Medalha, que já tinha feito um arranjo para Tropicália. Como é o nome da canção de Caetano? Tropicália, não, né? Foi Augusto que tinha. Foi Damiano, não. Júlio Medalha, quem tinha feito o arranjo. E. Bom, eu estava falando. Bom, quando eu fui apresentado pelo Orlando Senna às outras pessoas que viriam ser o grupo tropicalista, nós fizemos 2 ou 3 shows na abertura do Teatro dos Novos. Teatro Vila Velha. Do Teatro Vila Velha. E teve também uma participação de música popular que foi. Um dia eu estava sentado lá num daqueles bancos, fazendo ensaio e tal, falei assim: escuta, esse show tem nome? Aí alguém me disse: chama-se Nós, por exemplo. Eu falei: porra, olha a cabeça de Caetano. Eu sabia logo quem era que tinha falado aqui, só podia ser Caetano. Como Caetano, Nós, por exemplo, o Brasil estava movimentado naquele tempo pela bossa nova, mesmo antes o samba-canção já havia se desenvolvendo muito com Vinícius e Jobim,
já vinham fazendo coisas inacreditáveis, e aí a Bossa Nova estava chegando, e Caetano botar o nome de um show, Nós, por exemplo, é ser ousado como o diabo, né? Um moleque fazendo música lá na Bahia com os parceiros dele. E realmente o Nós acabou entrando como participando da história da música brasileira quando houve a fundação do Tropicalismo e tudo mais. E olha, é interessante que o Tropicalia, Panis et Circenses, é também uma junção de diversas linguagens musicais, né? Porque tem os arranjos fantásticos do Duprat e tudo mais, e tem uma espécie de experimentalismo que remete também ao seu passado lá com o Reuter e tudo mais, né? Então, tudo veio junto. Você sabe que tem uma pessoa, que isso não é defeito nenhum, Deus queira que eu pudesse ser influenciado por Kohlreuter, por Smetak. Mas quando eu saí da escola, Smetak estava começando a fazer os instrumentos. Com as cabaças. Com tudo que era possível e impossível. Ele estava começando. A gente tinha notícia, a gente sabia, mas nós nem conhecíamos ainda direito. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, tinha um festival de música popular aqui, eu estou em São Paulo agora, né? Da rádio do estado de São Paulo, a rádio do estado. Eldorado. O Eldorado fazia um festival por ano, e Widmer vinha ser uma das pessoas que ajudava a organizar o festival, embora o festival fosse de música popular, como ponto de partida. Mas quando Kohlreuter foi para a Índia, eu ainda estava lá na escola. Tanto que foi aí que eu conheci Gil, Caetano, que a gente cantou lá no teatro, que depois, quando Nara Leão ficou doente, que ela estava fazendo Opinião no Teatro de Arena, quando ela ficou doente, ela disse, só tem uma pessoa... Uma vez o Zequete, né? O João do Vale foi lá com o outro parceiro e disseram, Betânia, Nara, pelo amor de Deus, a gente está começando a ter dificuldade, como é que a gente vai viver sem fazer o espetáculo e tal? Aí ela disse, olha, tem uma pessoa que pode me substituir, uma menina na Bahia chamada Maria Bethânia. Ela tinha ido na Bahia e tinha escutado Bethânia. Então, ninguém sabia o que era Bethânia nem o que era Bethânia. Então, a direção do Teatro Opinião foi para Salvador e, quando chegou na casa dos pais de Bethânia, estavam lá tratando de poder levar ela, quando descobriram que ela era menor. E menor idade era um drama para levar. Daqui a pouco, estava lá uma tristeza muito grande, entra um irmão dela. Esse é o irmão dela, Caetano. Aí alguém perguntou, quantos anos você tem? Ele tinha 18 ou 19 ou 20, sei lá. Ele disse, então ele pode ir como tutor. Ora, imagine uma pessoa como Caetano viajar para ser tutor de Bethânia. Como ele também estava querendo se movimentar dentro do Brasil, fazia parte dos planos dele, que só Deus pode imaginar, né? Quem bota o nome de um título, do título de um show, Nós, por exemplo, está para lá de louco, né? Ele, então, veio para o Teatro de Arena. E Bethânia fez muito sucesso. E Boal via através de Caetano e de Bethânia, via falar de nós outros lá da Bahia. E Boal tinha feito uma viagem pelo interior, pelo sertão, ele com Roberto Santana, para estudar a vida e a saga de Lampião. Não é Lampião? Do Lampião e seu grupo. Né? E voltou para São Paulo e conversou com... Aí um dia, imagina você, Caetano está lá, quem é? É o responsável por Bethânia. Aí um dia ele pegou o violão, tocou. Ele já tinha nesse tempo, é de manhã, é de madrugada, é de manhã. Tinha coisas lindas já estavam feitas nesse tempo. Imagina na hora que ele cantou lá dentro do teatro, o assombro que causou. Né? Então, Bethânia fez muito sucesso com a gravação dela e com a participação dela no espetáculo, e Boal resolveu chamar todos nós, sem nem conhecer,
eu vim com carteira assinada, carteira do Ministério do Trabalho, ganhando, parece que 80, naquele tempo era Cruzeiro Novo, uma coisa qualquer dessa aí, 80 cruzeiros ou 80 reais por semana. Reais não, reais é depois. 80 alguma coisa por mês eu ganhava. E então, cada pessoa, todo o pessoal que ia fazer o Arena Canta Bahia, foi convidado pela RCA para fazer um compacto simples e tal. Bethânia já tinha gravado, já ia gravar seu LP, e então foi aí que começou a gente a tentar gravar. Eu me lembro que eu gravei Maria do Colégio da Bahia e... São Benedito. Brigitte Bardot? São Benedito. São Benedito, que era uma história de... Irará não chovia, né? Teve uma época que começou a chover sem parar, 3 semanas seguidas, caía a ponte, a cidade ficou incomunicável, as paredes de adobe de toda a cidade começaram a cair. Na loja de meu pai escorava uma parede alta danada com as varas para a parede não cair. Isso foi um desastre. Eu aí fiz essa canção. Como é que chama? São Benedito. São Benedito. Tom, bom, me diga uma coisa, como é que foi o momento em que você compõe em São Paulo, Meu Amor? Qual é a iluminação dessa canção? Bom, então era assim. Quando eu vi fazer a Arena Canta Bahia, quando acabou, mandaram me perguntar: você vai abandonar sua bolsa de estudos? Ah, sim. Aqui a coisa não estava lá, esses balaios todo, e eu sou muito caipira, muito tabaréu, né? E então eu falei que ia voltar. E voltei e recomecei meus cursos e tal. E aí eu comecei a ser um super empregado da Universidade de Música da Bahia, porque eu fui convidado primeiro porque tinha um grupo de cordas e um grupo de metais que Bastianelli chamava a metalúrgica. Eu ia, que tocavam em escolas secundárias, e eu que ia apresentar a coisa, porque eu um pouco fazia a ligação entre a escola e o universo da música popular e o universo da música erudita, né? E isso eu ganhava 70 cruzeiros por mês, que era uma fortuna. E a escola vivia se queixando de que a escola tinha um regente de 15 de semana sim, semana não, que vinha de fora reger a própria orquestra, né? E se queixava que a escola tinha pouca notícia, o povo da Bahia não sabia que diabo era aquilo que acontecia lá, ficava com medo até de botar notícia. Eu aí falei assim: escuta, eu já tinha sido jornalista em 49, aí nós estamos em 60 e tantos. Eu fui jornalista no Jornal da Bahia. E sabia, meu curso de jornalismo foi feito de 1h30 da tarde até 2 horas. Humberto Vieira, que era um jornalista prático, falou: não, naquele tempo a gente saía do curso primário sabendo escrever, quanto mais do ginásio. De saber escrever era uma coisa comum no nosso mundo, lá no interior da Bahia. E então, todo mundo, uma pessoa que sabe escrever, não tem problema. Chega lá, você começa, vai ver uma matéria, escreve o que, como, quem, onde, por quê e tal. Aí faz 2 parágrafos de 6 linhas, onde tem que estar essa coisa toda. Depois você vai escrevendo pelo menos importante, de forma que o paginador, na hora que tiver matéria demais, ele corta o fim, que não tem importância nenhuma. E aí eu fui 1h30, 2 horas, saí para trabalhar. Meu curso de 4 anos de jornalismo foi feito em 1h30. Para quem sabe escrever, realmente era uma facilidade, né? E eu fazia música já. É por isso que eu estava, de vez em quando, tomando uma cerveja com gente de jornalismo e tal, essas coisas. Então, São Paulo, Meu Amor. Sim. Aí, na escola de música, eu não tinha feito São Paulo, Meu Amor ainda. Na escola de música faltava, os jornais não davam notícia. Eu bolei a seguinte coisa, eu falei: olha, com Widmer era o diretor, eu posso entrevistar o regente, tirar a fotografia, aqui os alemães cheios de máquina de fotografia, que alemão adora máquina de fotografia, né? Manda um desses alemães fazer uma foto em que como se faz no jornal, eu estou de costa e o maestro está de frente, e eu mando a entrevista como o jornal escreve. Aí, rapaz,
Rapaz, chovia notícia. Eu era considerado um mago na escola e passei a ganhar mais 70 mil cruzeiros por esse outro emprego. Aí, o único carro que parava na porta do restaurante universitário em 1960, 62, 63, era o meu carro. Naquele tempo, carro não era comum, proletário não tinha carro. Sim. A Volks ainda não tinha se popularizado tanto. E então eu estava com esses empregos todos. Quando um dia teve uma guerra contra o Widmer, porque determinado músico amigo nosso, eu não vou nem dizer porque é amigo mesmo, foi para a Alemanha, fez um curso de regência e queria reger a banda, a orquestra do Seminário de Música. E Widmer, não sei por que, não queria. E então começou uma política, porque o pai desse rapaz era muito influente, ele tinha até uma orquestra de corda de amadores na casa dele, de outros professores que tocavam lá seu violino, viola e tal, e ficavam lá se distraindo. E um dia eu tive um concerto desses, defronte da casa desse amigo meu, e eu cheguei me abotoando, porque teve uma coisa que eu fui ver lá, não sei aonde, me atrasei e tal. Aí, no outro dia, estava na primeira página de À Tarde. O Seminário de Música está uma esculhambação, o apresentador dos concertos chega nu, se vestindo para apresentar o concerto. Aí eu fui entregar todos os meus empregos a Widmer. Widmer disse, realmente eu preciso, porque o negócio estava preto. E aí, de tarde, eu estava com uma matéria lá do Jornal da Bahia. Falei, puta merda, eu estou aqui, a matéria está aqui pronta dentro de uma pasta, com fotografia, tudo escrito. Eu falei, eu vou lá entregar isso, que bobagem, eu não estou mais empregado, mas já está pronto. Quando eu cheguei lá, encontrei Caetano, que estava na Bahia. Aí ele, como vai? Eu digo, oh, rapaz, aqui está um desastre, eu estava rico, agora estou pior do que pobre e tal. O Caetano disse, é o que eu sempre lhe digo, que aqui não vai acontecer nada com você, que você deve para São Paulo. Aí eu tinha dinheiro, peguei o avião com ele e vim. Aqui ele me levou para Guilherme Araújo aceitou me empresar, falou, bom, meu nome era Tom Zé, era um apelido de família, Tom Zé. Então, que não dá nem para escrever em português, é difícil. Então ele falou, bom, seu nome vai ser Tom Zé, porque você é isso mesmo, Tom parece um negócio sofisticado, e Zé, que é um negócio de qualquer mané por aí, fica perfeito e tal. Eu, então, fui para a Bahia para terminar alguns cursos e voltar no ano seguinte para... Foi aí, o ano seguinte foi 69. Aí, agora, indo para a sua pergunta, São Paulo, meu amor. Eu morava na pensão de seu Curte, que era uma criatura que tinha, contra parentes, em Iraraí, tinha uma pensão na Conselheiro Brotero, na rua Conselheiro Brotero, ali na... Higienópolis. Sim. Isso mesmo, Então, um dia de manhã, da minha pensão, chegava na Alameda Barros, assim, meia dúzia de passos, um frio danado, dia 21 de abril. Eu virei e comecei a caminhar para a banca de jornal, que ficava no meio do quarteirão, em cima de um passeio assim. E aí, quando eu fui me aproximando, estava escrito lá, prostitutas invadem o centro da cidade. Nossa Senhora! Naquele tempo, hoje isso já seria uma manchete escandalosa, quanto mais naquele tempo. Era do Renato Lombardi, cuja família Lombardi toda trabalhou ligado ao jornal à polícia, né? Porque na rua onde as prostitutas ficavam... Aurora. Na rua Aurora é onde as prostitutas moravam e recebiam seus clientes. Foi proibido pela prefeitura, sei lá por quê. E então, como as prostitutas não tinham como encontrar as criaturas, não tinham endereço, telefone, naquele tempo não existia celular nem nada, elas iam passear na rua onde elas antigamente moravam, e aí passeavam por tudo quanto é lugar ali. Tanto que ali ficou um lugar proibido. Quando nós fomos chamados para fazer o Arena Canta Bahia, tinha um hotel lá chamado Hotel Itapuã. Eu acho que os diretores do Teatro Arena vai ver que eles vão gostar de ficar aqui e botaram a gente lá. Eu, Caetano, Macalé já estava lá, Macalé nesse tempo
estava no Rio, mas veio fazer o Arena Canta Bahia. Eu, Caetano, tinha outra pessoa mais. Gil não, Gil já estava empregado na Gessileva, já estava morando num bairro aí, Cidade Ademar, Cidade Dutra. Sim, e então eu. Sim, essa fase que eu voltei para a Bahia, fui jornalista, e aí acabei e vim definitivo para Salvador. Aí no dia 21 de abril de 1968, ou 69, 68, né? 58. Eu saí quando eu vi o escrito no jornal. Quando eu vi a manchete de jornal, eu pensei a música toda, a estrutura da música toda. Todo mundo gostava de falar mal de São Paulo. Eu pensei assim, eu vou dizer, mal, porém com todo defeito que carrego no meu peito, São Paulo. Então, a estrutura da música eu fiz ali. Aí comprei a reportagem, levei para casa e fiquei com medo de botar essa música no festival. Essa música teve várias encrencas. E um dia, Boal morava, nós já estávamos um pouco distanciados de Boal, porque o tropicalismo já estava começando, Boal não gostava muito do tropicalismo e tal, mas eu gostava, tinha aprendido muito com ele e fui na casa dele por acaso e mostrei essa música. Ele disse, é boa, por que você não bota no festival? Eu falei, eu estou com medo. Aí botei no festival. Teve outro, se não essa música. Augusto de Campos, que os poetas concretos já estavam próximos de nós, tinha escutado essa música, que a gente ia muito na casa deles, eles quando se encontravam e tal. E ele entrou para visitar o júri que estava escolhendo as músicas e foi na hora que estavam jogando no lixo São Paulo, Meu Amor. Ele disse assim, escuta, eu conheço essa música, vocês prestaram atenção direito? Aí as pessoas olharam e falaram, tá bom, bota para essa música acabou ganhando o festival. Né? E você sabe que tem uma tradição da maior parte dos festivais terem sido vencidos por músicas que iam ser jogadas fora. Tem uma tradição, as pessoas aqui em São Paulo contam vários festivais que foram assim. Então, se diga. Eu queria só comentar que essa canção ela é um símbolo até hoje e é totalmente atual, né? Com as suas tristezas e com as belezas da cidade de São Paulo. Então você teve um momento iluminado naquele momento mesmo. É verdade. E você sabe, hoje ninguém pode imaginar o estranho que era cantar São Paulo, meu amor. Isso era um desaforo, era impossível imaginar alguém cantar São Paulo, meu amor. E depois isso perdeu esse choque e ficou só o texto, que é muito bem organizado, muito bem elaborado. Sim. São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. É perfeito, e ilustra não somente São Paulo, mas pode ser o retrato de diversas metrópoles por aí, né? E esse paradoxo do se agridem cortesmente é realmente uma pérola essa letra. Mas você também, no mesmo ano, você compõe 2001 para os Mutantes, que também é uma canção que até hoje é atual. Embora a gente já tenha 20 anos depois de 2001. Foi parar lá por descuido. A música que todo mundo gostava chamava... Como é o nome daquele personagem espanhol que tem um Quixote? Dom Quixote. A música que todo mundo gostava dos Mutantes era Dom Quixote. Isso. E eu tinha feito uma música no dia que eu fiz a letra. Eu sempre fazia assim, Caetano não dormia de noite, e eu dormia de noite. Então, no negócio de 9 horas da noite, eu deixava Caetano e vinha para minha pensão dormir. De manhã, que Caetano só acorda 1 hora da tarde, eu fazia a música e tal. Quando chegava lá, geralmente, meu disco foi composto todo assim. Um dia levava São Paulo, meu amor, outro dia levava ele. E um dia eu cheguei lá com 2001, que todo mundo ficou entusiasmado. Mas eu falei, essa música eu não gosto. Ninguém nem se lembra mais, nem eu, nem eles, nem ninguém, a música que eu fiz. Aí eu e Caetano, uma noite, tentamos fazer, não conseguimos, ficou para lá. E um dia, Guilherme Araújo, eu entrei lá, Guilherme jogou uma fita cassete assim, e disse, toma aí sua música. Brincando, né? E jogou assim em cima da mesa. Eu peguei a fita, vi escrito 2001, eu não tinha botado esse título. A música se chamava
astronauta libertário. Rita Lee foi que fez um negócio sensacional. Ela fez o mesmo processo do autor de 2001, como é o nome dele? Kubrick. Do que Kubrick. Quando aquele corte que é famoso, como o corte mais famoso do cinema, um troglodita lá da pré-história humana, um macaco, ainda macaco, mata outro macaco e joga para cima o tacape. Quando o tacape começa a ser atraído pela Terra, que faz o movimento, começa a voltar, corta para a estação orbital, que era quando o ser humano conseguiu ficar fora da Terra, em órbita e tal. Esse corte é famosíssimo, né? Então, e nessa hora toca uma música caipira. Danúbio Azul. A gente canta fial, fial, taratatata. Isso era uma música caipira da Europa. E Rita fez o mesmo processo. Genial, né? E botou aquela música linda, aquela música caipira. Tem uma história que um dia eu estava na porta da biblioteca aqui em São Paulo e Augusto de Campos ainda trabalhava numa coisa do Estado, que ele chamava de prisão agrícola. Ele trabalhava num lugar que ele dizia, ali é minha prisão agrícola, na rua 7 de Abril. Ele aí, de tarde, às vezes saía ali, vinha para frente da biblioteca, vinha até a Avenida, onde Caetano morava, Ipiranga. São Luís com a Ipiranga e tal. Ele vinha até a São Luís. E um dia ele me disse assim, Tom Zé, a Rita e os Mutantes vão cantar como música caipira? Eu falei, eu acho que sim. Nunca me passou pela cabeça. Ah, não. Avise a Rita que eu mandei dizer a ela que aquilo só pode ser cantado com música caipira. É claro, os Mutantes iam cantar com música caipira. Então, olha só a união das artes. Então, no 2001 do Kubrick tem o Strauss, né, que é o caipira da Europa. Isso. Que se torna o caipira que os Mutantes fazem, com sotaque caipira. E no 2001, original, tem o Strauss, o Richard Strauss, o outro Strauss, que tem a música do século XX. E aí, o 2001 tem o segundo momento com a música contemporânea também. Tudo acaba se juntando. Rapaz, é incrível essas coisas, porque 2001, Augusto falando sobre ela, aconselhando que não deixasse de cantar caipira. O Gil tocou sanfona com outro sanfoneiro, que era Gil Giló, um amigo dele, uma pessoa que era empresário aqui, uma pessoa muito conhecida. Eu agora estou esquecido, velho é o diabo. Gil, no 2001, Gil tocou sanfona também, com os Mutantes e tal. E a música, no dia que cantou, e tem outra coisa gozada. Tinha um júri popular e um júri, o júri mesmo da televisão. No dia que foi apresentada, 2001 tirou a nota mais alta no júri erudito da televisão e tirou a nota mais baixa no júri popular. O júri popular não admitia uma música caipira em seu... Não compreendeu, né? Não compreenderam a sutileza e a ironia e a riqueza. Né? Imagine, zero, abaixo de zero, lá foi a última. Muito bom. Bom, aí nos anos 70... Uma hora e 7 minutos que nós estamos conversando? Pois é. Caramba! Quando o papo tá bom, vai fluindo, né? Que beleza, para mim não tem problema. A Neuza está aqui dizendo, fique sossegado. Que coisa boa, fico feliz. Deixa eu te perguntar, em 73 é o ano do Todos os Olhos, né? De vez em quando, todos os olhos se voltam para mim de lado. 73, que Décio Pinhatari morava aqui. Eu morava aqui já, nesse prédio de frente, e Décio Pinhatari morava naquele outro prédio lá vizinho, que hoje seria de frente de mim. E quando eu fiz essa música, que Décio ouviu, ele disse logo, não, tem que botar um cu na capa, porque tinha esse nome, Todos os Olhos. E que era uma música inexplicável, que começava aparecendo uma argumentação e acabava com uma pessoa apanhando na polícia. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E
E Décio, então, tinha uma empresa de publicidade. Sim. Tinha um rapaz que namorava uma menina, ele falou com a menina topou fotografar o cu da menina para entrar na capa. Então começaram a fazer aproximações daqui, dacolá, e o Rogério me mostrava. Eu ficava morto de vergonha, ficava bancando no intelectual, aqui vai, aqui vem, dando penada, parecendo que eu era doutor em fotografia. E depois ele teve uma ideia que eu vou dizer agora aqui, que todo mundo vai esquecer, amanhã todo mundo já esqueceu. Ele teve a ideia de não usar nenhum, de botar uma bola de gude na boca de um modelo, fotografar bem em cima, de forma que ficava uma confusão entre o final do intestino humano, feminino, no caso, e uma boca, por causa de todos, e um olho, por causa de todos os olhos com a bola de gude aqui. Isso. O Décio, vivo ainda, foi ensinar do Paraná, em Curitiba, deixou a universidade aqui na Bahia, aqui em São Paulo, e todo dia mandavam perguntar, ele dizia, não sei sobre o assunto, porque ele tinha dito que não era isso, e no outro dia parecia que era novamente, porque a piada é tão boa que ninguém quer. O mundo todo diz que aquilo é um cu e está acabado. Olha só como virou uma lenda da música esse disco, né? Teve um concurso de capas aqui da Folha de São Paulo. Não teve aquele rapaz que agora trabalha na revista que você assina, o Carta Capital. Carta Capital, que ele trabalha lá, como é o nome dele? Vilas. Vila? Não. O jornalista que escrevia na Folha, escrevia mal da gente de mim e tudo, que tem tropicalismo, cadência... Cadência bonita do fim do samba, sei lá. Pedro Alexandre tem uma história com isso, como foi? Agora eu me esqueci a história de Pedro Alexandre. Sim. Concurso da capa. Sim! Uma vez teve um concurso de capa. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse alguma capa para... E fiquei aqui desiludido da vida. Quando foi os votos do povo, aí essa capa do Todos os Olhos foi muito votada. Eu tomei um susto, rapaz. Então, na eleição dos leitores do jornal, essa capa foi muito votada, e a outra que ganhou foi aquela daquele grupo... Secos e Molhados. Secos e Molhados, que tem cabeças numa mesa. Em Mato Grosso. E Bom, e no fim das contas, esse álbum é um dos álbuns importantes também. Inclusive, você tem uma parceria com Augusto de Campos, né? O Cademar, que foi uma coisa muito gozada. Eu peguei o violão e disse, Augusto, eu tenho uma letra aqui que eu quero lhe pedir para fazer, porque eu tenho uma música. Agora eu quero lhe pedir me dê permissão de bancar o louco e cantar com a não letra que eu fiz, só para poder ter som. Aí, Cademar, Cademar, e aqui não vem. Augusto disse, a letra é essa aí. Ele disse, agora faça assim, uma vez bote Maria que não vem, na segunda vez bote Maria que não vem. Pronto. Olha, que genialidade. Do som onomatopaico saiu uma poesia concreta. Cara, bote essa letra, é essa aí, não bote outra de jeito nenhum. Perfeito. Bom, em 78, Teatro da Fundação Getúlio Vargas, você faz um show muito especial que você traz instrumentos que você construiu, né? O buzinório e tudo mais. Essa fase é a fase do... Como é que eu chamo? Eu chamo com o nome... Ostracismo. Do ostracismo. Ostracismo, A partir justamente do disco Todos os Olhos, eu saí de circulação, porque Se o Caso é Chorar, Menina Amanhã de Manhã, não, ao contrário, Menina Amanhã de Manhã acho que está em Todos os Olhos. E é curioso que em Todos os Olhos está Augusto Angélica e Consolação, que hoje é sucesso. Nem essa música comoveu São Paulo. No Rio de Janeiro, tocou na Rádio Globo, que a gente ia para a praia aqui no norte, o chamado Litoral Norte, e lá pegava bem fácil a rádio, e eu ouvia 3 vezes por dia Augusto Angélica e Consolação, onde não tem essas ruas,
a música também está escrita Três Mulheres de Minha Vida, né? E esse disco me tirou de circulação completamente. Eu voltei a ter oportunidade quando o David Barney comprou um disco que eu fiz um pouco depois, que foi o Estudando Samba, né? E aí depois ele lançou nos Estados Unidos. Isso é um próximo capítulo já, né? Porque aí sua obra começou a ser revisitada, né? E agora tem uma nova revisita maravilhosa, né? A biografia italiana, que primeiro foi lançada na Itália, e agora o Sesc já lançou aqui. Já está à venda, já diz que está vendendo legal. E hoje eu recebi um pacote do Sesc que deve ser aqueles livros. Eu não abri, rapaz, que burrice minha. Eu vinha descer para trabalhar com você, não abri. O David Byrne, né? Nos anos 90, ele está no Brasil e se encontra com você no Talking Heads, né? E é uma coisa gozada, eu vou lhe contar. De vez em quando alguém me pergunta, você ainda se dá com David Byrne? Como que ele disse assim, David Byrne já deve ter chutado você para lá, né? Porque você é uma merda mesmo. Muito bem. O livro, a biografia italiana, a abertura é de David Barney. E o que ele fala ali é inacreditável. Sim, sim. O que ele fala ali é inacreditável. É maravilhoso. E eu acho fantástico que você tenha esse reconhecimento vindo de fora, né? E outra quando a gente fala de gringos, eu preciso citar um outro gringo que é seu fã também, que é simplesmente o filho do John Lennon, né? Como é que foi? O Sean Lennon. John Lennon. Ele fez, quando eu lancei o disco... Com defeito de fabricação. Com defeito de fabricação, várias pessoas fizeram uma coisa que chama remix, né? Eu quero algo assim. Várias pessoas fizeram remix, e um dos remixes foi ele que fez. Isso, é filho... Não, vou me corrigir. Não é filho só do John Lennon, é filho do John Lennon com a Yoko, outra personagem das mais importantes da música contemporânea e experimental da história, né? Assim, você ia falando do teatro da Fundação Getúlio Vargas. Isso. Rapaz, aquele show feito lá foi uma maravilha. Eu me lembro que na hora que eu ia entrando para fazer o segundo dia, porque tinha um som para os instrumentos normais e outro som para os instrumentos experimentais. Aí uma pessoa viu o palco entupido de caixa de som, ele falou, não, eu falei, pode ficar mais na frente para você entender as letras melhor. Ele disse, não, Tom, é tanto som assim, você vai me bombardear. Não era nada disso. Era para, na hora, não ter uma mistura dos instrumentos experimentais, que eram um pouco rebeldes, né? Precisava alguém instruído só para trabalhar com eles, fazer a mixagem deles para soltar para a plateia, e a outra parte que tinha canções cantadas, né? Esse show foi tão lindo, rapaz. Você sabe que se perdeu uma vez, aí eu fiquei procurando, escrevi para todo mundo, e um rapaz que nesse tempo trabalhava aqui no Brasil, que era um empresário espanhol, que o filho dele virou empresário agora. Ele então me escreveu, é uma fita assim, assim, assada. Eu disse, isso mesmo, ele me mandou. Eu aí copiei, guardei, porque isso foi feito no tempo do gravador de rolo, né? Tinha um instrumento que era tocado em gravador de rolo. E chupava certas coisas de um disco, e na hora que ia naquele canal, o gravador de 4 canais, aquele que os Beatles fizeram, o Sgt. Pepper's. Esse show, rapaz, foi jogado fora de tal maneira. Vou lhe contar uma coisa inacreditável. Ficou assim, o que é que faz com esses instrumentos? Nesse tempo que ninguém me atendia, eu telefonava para a pessoa, geralmente não atendia, e João Araújo, o pai do Cazuza, que era muito meu amigo do tempo de Continental, do tempo que ele brigou no Rio e veio aqui trabalhar na gravadora pernambucana.
pernambucana, a gravadora pernambucana. Rosenblit. O João me empresou, me produziu na Rosenblit. E na RGE, depois ainda lá no Rio, misturado com São Paulo, ele ainda fez disco meu e tal. Peraí, eu ia falar do disco de David Barney, do disco... Dos instrumentos? De não te atenderem. O João sim. Como não me atendiam, eu falei, eu não vou ligar para o João, daqui a pouco ele está lá, ou está ocupado mesmo, a secretária já disse, está ocupado. Eu passava um telegrama, naquele tempo ainda tinha telegrama, o correio ainda funcionava. Um telegrama urgente enchia uma página toda e você, bem resumidamente, falava o que quisesse. O João Araújo aí disse, eu quero ir aí ouvir esses instrumentos. Eu falei, olha, esses instrumentos estão na casa de Sergião Leite. Se tirar eles da própria casa, ninguém sabe o que o som fica diferente e a gente se perde. Então, eu quero que você venha ouvir lá. Um dia que você vier aqui a São Paulo, é só avisar que a gente prepara tudo lá para você ouvir. Aí passou uma semana, que era segunda-feira que ele vinha aqui, ele não veio, a outra semana ele não veio, ele aí me disse assim, então, Zé, por que você não traz aqui? Você já viu minha sala? Minha sala tem um som maravilhoso, tem caixa de som até no teto do forro, isso, aquilo, outro. Moraes Moreira estava lá no Rio também, trabalhando com ele. Moraes Moreira me disse, venha, Tom Zé. Então, aí eu chamei Maia, que era um rapaz que é radialista aqui em São Paulo, um rapaz muito inteligente, que foi quem me ajudou na parte técnica da construção, quando a coisa envolvia tecnologia eletrônica, de som, o Maia era quem resolvia os problemas para mim e tal. E aí eu falei com o Maia, vamos preparar uma coisa, uma fita cassete, uma fita de rolo, eu levo esse gravador de rolo, lá a gente faz já quase pronto. E aí, quando chegou lá, o João disse assim, maravilha, muito bem. No princípio, ele estava gozando, ele pegou uma fotografia, porque eu levei fotografia dos instrumentos, aqui não estavam lá. Não podia levar para lá, que precisava um caminhão para carregar. Aí o João disse assim, fez uma gozação, esse instrumento aqui vai tocar com o rabo do gato, não sei o quê. Aí, quando ele ouviu a coisa, ele caiu para trás. Falou, olha, não espalha isso aqui, porque se o pessoal do Fantástico ver, vai querer que você vá para o Fantástico fazer, e eu quero fazer isso com uma coisa muito bem feita e tal. E aí, naquele tempo, tinha um festival que cada gravadora colocava um artista. Lembra desse festival? Sim. Não sei como era o nome. Festival de Música Popular. Aí a Som Livre simplesmente ia me botar como artista da Som Livre. Eu não sabia disso. Quando ele mandou o secretário dele, que era meu inimigo, né, por causa de uma coisa bobagem qualquer que eu ofendia ele tem razão, eu fui mal educado, disse alguma coisa grosseira contra ele, era o... Não fala o nome. Tá bom. Ele não trabalha mais na Globo, por isso que eu tive... O Senhor Cidadão entrou numa novela lá, porque ele não trabalha mais. Aquela novela São Francisco, né? O Rio São Francisco. O Velho Chico. Velho Chico. Sim, Velho Chico. Bom, então, quando ele ligou para mim para dizer que eu ia para esse festival, eu falei, rapaz, eu estou com medo. Eu estou com medo que esses fios, que os instrumentos cheios de fio, num festival, uma pessoa passa, derruba o fio, o instrumento vai para o inferno, não faz mais nada o efeito. Aí ele falou assim, tá certo, não se incomode, então eu vou entregar você ao pessoal do Fantástico. Mentira. Simplesmente desapareceu coisa, desapareceu tudo. Um festival que a TV Record, TV associada, Tupi, fazia, me convidou, eu não quis botar, se perdi as fitas. Só a Rádio Cultura, a TV Cultura, sim, tem, que a Tânia outro dia me deu tudo que ela recolheu lá. Sim, chama para essa aqui, Tânia. A TV Cultura, Tânia conseguiu, que tem um show que eu fiz no próprio Teatro Municipal, que também não funcionou, porque os sons que a gente tinha comprado para fazer complementar, o cara esqueceu de levar o mixador, essas coisas que acontecem.
Mas, mesmo assim, dá para ver o que é. A biografia em português, deixa eu ver se eu boto lá perto. Lindo, o último tropicalista. Porque em italiano mesmo é l'ultimo tropicalista. É Sim. do Pietro Scaramuzzo. Quem escreveu a coisa foi Prefácio, o prefácio foi o próprio David Byrne. David Byrne, e tem a Rita Lee, o Arnaldo Antunes e o Emicida escrevendo sobre o livro, e a contracapa, a orelha, é feita pelo Luiz Tati. Então, o livro está protegido por tudo quanto é santo, vivo, santos vivos. Muito lindo, maravilha. E sabe que em 2010, o David Byrne lançou também com o selo dele uma caixa, né? Estudos do Tom Zé. Tem isso também? Puxa vida, eu tinha esquecido até disso. Uma caixa em CD, não é? Que o CD estava voltando à moda, com 80 não sei o que lá, que é uma qualidade. Com LP, né? LP, Vinil. LP estava voltando à moda, com 80 não sei o que lá, 80 libras, a qualidade do LP. Eu fui a um show ainda em Nova York, não me esqueço o nome do lugar, onde o disco vendido foi esse. Na Brooklyn Academy of Music. Brooklyn Academy of Music. E o disco que foi vendido depois, eu fiquei lá assinando autógrafo, foi essa caixa de discos. Eu tenho mais. O subtítulo dela, eu estava vendo agora aqui, é Explaining Things So I Can Confuse You. Explicando coisas para que eu possa confundir você. Eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer. Perfeito, muito lindo. 2014, você escreve o Vira-Lata na Via Láctea, né? Vira-lata. Vira-lata na Via Láctea. Depois eu faço esse disco, certo? 2014. Que tem uma parceria com Caetano, que é justamente a música que tem essa coisa dizendo que a Terra no princípio, era uma bolinha de nada, meio quente, que depois começou de repente, um belo dia, encheu-se de flores e ficou toda vaidosa. E aí diziam que ela era uma... Não, seus assassinos, é muito bonito. Uma o quê? Lá vai a terra, meus filhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, é o refrão. Dessa música. É outra, essa é outra. Que nesse disco tem outra canção, que outro dia teve uma coisa da Caixa Econômica, que Zé Miguel cantou, lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. É outra. Essa daí fala que a terra era uma filha de ninguém, uma pequena suburbana, em algum recanto lá da Via Láctea, e que andava toda vaidosa, dizendo, quem sabe eu vou ter uma atmosfera, quando a Terra ainda não tinha atmosfera, né? É linda a canção. Tá disponível no YouTube. Eu escutei ela hoje, por coincidência. Oh, que bom. Eu vou deixa eu te falar mais uma coisa aqui que eu achei na internet, que no livro Bertolt Brecht, Poesia, tá? Compilação e tradução de André Valias, ele menciona que Tom Zé é o mais brechtiano dos tropicalistas. É verdade! Valias! Eu estava nesse mundo de Bahia, de não sei o quê, veio Valias. Realmente, Valias foi quem organizou a exposição na Caixa Econômica. Sim. Agora ele está falando do livro do Brecht. Sim, e aí depois ele lançou o livro do Brecht, e eu tinha escrito no disco Tropicália que estava presente fulano, cicrano, putas e padres, e um cabra da peste chamado Bertolt Brecht. Então, e aí ele colocou que você é o mais brechtiano de todos os tropicalistas. Eu achei maravilhoso. O Vilas é uma maravilha. O Brecht é também um poeta
completamente atual, né? Se a gente for. Nossa Senhora. Nossa, e essas traduções que ele tem feito, maravilhosas. Ele ganhou o Jabuti com esse prêmio. Ele ganhou o Jabuti com É isso. o prêmio Jabuti, né? Maravilha. Tom, o papo está maravilhoso. Eu quero te agradecer muito pelo tempo. Oh, querido. Espero que você tenha gostado de participar também. Eu também quero lhe agradecer muito, porque eu nunca pensei que eu conseguisse ficar 1 hora fazendo fuxico e em 1 hora e 29 minutos. E nós estamos... O papo foi fluindo, né? Com muita naturalidade. Muito gostoso. E eu quero dizer para o público do 247 que esse programa é arte e resistência, né? E a carreira inteira do Tom Zé é uma espécie de resistência a qualquer negatividade do establishment, do sistema. Não é por aí, Tom? É engraçado. Agora que você falou isso, eu falei, é gozado, realmente minha vida é isso. Tá certo, eu estou de acordo. Que ótimo, muito legal. Eu acho que esse é o poder da arte, né? Sempre indagar, sempre buscar o novo, sempre desafiar, gerar reflexão, né? E é tudo isso que só a arte faz, né? É verdade. Tá bom, Tom. Muito obrigado mais uma vez e eu agradeço todos que assistiram ao nosso programa. E, mais uma vez, Tom, grande lenda da música brasileira. E estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. E eu te passo para fazer alguma última consideração, se você quiser. Ah, não. Só dizer um abraço. A Tânia e a Neuza ficaram aqui ajudando a gente com a torcida e com as coisas que eu esqueço. Tá ótimo, foi lindo, gostei da dinâmica também. Eu nunca pensei de ficar tão bom. Deus abençoe. Tudo de bom, Tom. Fique bem, estamos juntos e resistência a todos. Beijos. Querido, obrigado aí para a turma toda também. Beijos.